Eu estou com o vice-prefeito do município de Itaparica, Bazar, que é da Misericórdia, e ele tem um filho que está frequentando o curso de Lucas. Há quanto tempo que ele está frequentando? Tem mais ou menos 2 meses que ele frequenta essa escolinha de boxe. O que motivou você a deixar ele praticar a boxe? Na verdade, François, hoje em dia o boxe, como outro esporte, é uma ocupação para o jovem, né? E também para aqueles que querem seguir carreira futura. Então, eu gosto muito do esporte, incentivo o esporte, né? Não tenho tempo de desenvolver projetos junto com algumas pessoas, mas eu estou aqui para apoiar o esporte. Sempre gostei do esporte. E eu acho que o boxe é um esporte bom, é um esporte que educa, disciplina. E eu estou aí ajudando aí essa equipe aí a desenvolver um bom trabalho em Misericórdia. E quem sabe até sair para fora, né? Para poder disputar outras competições fora. Como você visualiza na política pública de esportes no município de Itaparica? O que precisaria priorizar como tipo de atividade esportiva, campeonatos, se tem um interesse pelo desenvolvimento do turismo esportivo, também para profissionalizar alguns jovens que têm interesse de ser profissional. Então, sua visão um pouco deste aspecto de gestão e de política pública. François, na minha visão, o esporte ele está acima de tudo, né? Hoje, feliz é o jovem que está no esporte. E a nossa gestão hoje tem assim uma ampla visão para o esporte, certo? Como eu acabei de falar para você, eu gosto muito do esporte. Já fiz vários campeonatos de Misericórdia, né? Estou agora finalizando um aí também, vou começar um também, finalizando um projeto de um campeonato em Misericórdia, com 14 clubes, onde vai pegar time de toda a localidade da ilha, com a premiação boa, e também trazer olheiro de fora, do Vitória, do Bahia, que é a nossa intenção maior, é que esse jovem possa ser observado e ter um futuro melhor. Então, está incluído mesmo no projeto da gestão esta questão do desenvolvimento do esporte. Os Jogos Olímpicos Estudantis, por exemplo, foi um sucesso. Eu acompanhei de perto e realmente é muito lindo de ver esta juventude praticar e ter felicidade de praticar esporte. É isso. E nós temos uma pessoa como o Marco Badaró, ele é um sonhador, né, no esporte, porque em Itaparica só se falava de futebol. E hoje, graças a Deus, com o Marco Badaró na frente da Superintendência do Esporte, dá para ver que foi desenvolvido várias categorias de esporte, né? Várias modalidades de esporte. E está sendo bom, está sendo maravilhoso. O povo está aderindo a essa ideia, né, de inovação no esporte. Muito, muito bom, muito favorável. E aproveito para fazer uma sugestão sobre a questão dos cavalos e da prática do cavalo, que é também um esporte. De incluir mais esta prática, porque no momento tem uma certa discriminação dos cavalos, porque eles andam na pista e ainda não foi resolvido de uma definitiva o projeto. Então faz um pouco essa chamada, porque tem um olhar um pouco diferente sobre a questão dos cavalos e dos cavaleiros. A questão dos cavalos de cavaleiro, eu já chamei uns 3 grupos de cavaleiro, disse a ele que a minha ideia é dar apoio e até identificar as pessoas, François, que como você sabe, tem pessoas de mau índole que se juntam no meio dessas pessoas, entendeu, para praticar crime e outro tipo de coisa. Mas no meio da cavalgada dos cavaleiros existe muita pessoa de bem. Então a minha ideia é se agrupar com o pessoal dos cavaleiros e fazer um trabalho que venha identificar de quem é do grupo, a gente participar com camisas, né, identificação, para que até ele não venha sofrer uma consequência maior lá na frente, alguém fazer uma prática maldosa e aqueles cavaleiros ser culpados. Nós sabemos que ele gosta do esporte de cavalo, né? E eu gostei da sua ideia de sugerir realmente alguma coisa para os cavalos. Você falou aqui a questão dos cavalos na rua, nós estamos lutando ainda para poder tirar os cavalos na rua. É uma dificuldade muito grande, François, porque para pegar cavalo na rua, não é simplesmente colocar a carrocinha e sair com o guarda municipal, porque você sabe que tem pessoas que é dono de cavalo e possui arma, né? São pessoas que praticam furto com cavalo. E é uma situação perigosa. Então essa situação só pode ser feita com a polícia militar. E muitas vezes a polícia militar não tem condições de nos atender para acompanhar a questão de apreensão de cavalo, né? Eu acompanhei umas 2 vezes a operação, até para que não tivesse nenhuma injustiça, que tem algum cavalo amarrado na beira da pista, né, e alguém queria levar o cavalo. Se o cavalo está amarrado, não está dando problema nenhum, não está metendo perigo nenhum, que deixa o cavalo lá. Então eu acompanhei e vi que o trabalho é perigosíssimo, né? E esse trabalho tem que fazer feito com a Polícia Militar, mas de acordo com a demanda da Polícia Militar, que é pouco aqui na nossa ilha, né?
Então ficamos sem condições de atuar com o cavalo, mas a prefeita está agora tentando contratar uma empresa de segurança para poder fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que vai melhorar. Espero que se encontre uma solução que seja boa para todo mundo, a segurança dos cidadãos, principalmente dos motoristas, mas também que os cavaleiros sejam contemplados com mais cuidado. Isso, agora sim, eu também chamo a atenção também, François, dos donos de cavalo, né, que eles tenham um pouco de compreensão, porque assim, quando um carro bate no cavalo, é um cavalo e uma vida, né? É um cavalo e uma vida, e muitas vezes a gente não acha nem o dono do cavalo para dar o prejuízo do dono do carro. Imagina quando o dono do veículo perde a sua vida porque no cavalo. Então que o dono do cavalo tenha consciência de prender seus animais. Nós não estamos aqui para querer tomar nada de ninguém, prender animal de ninguém, mas estamos querendo livrar que um acontecimento pior, né, que venha acontecer.